Fala pessoal, todos bem? Sejam bem-vindos, eu sou o William Godoy, mais uma vez convidando a todos para deixar o like no nosso vídeo, que é muito importante, também se inscrever no canal. Cara, você é amigo rubro-negro que não está inscrito ainda por aqui, caiu aqui no canal de paraquedas, cara. Seja bem-vindo, espero que você goste aqui, que você curta o nosso trabalho, que você curta aqui o nosso canal, aperta o botão vermelho aí de inscrever-se, seja sempre muito bem-vindo. Um agradecimento especial também à galera do grupo de membros da categoria defensivo e ofensivo. Obrigado aí por essa força direta e por essa confiança, né? Sobretudo por essa confiança no nosso trabalho. Então, obrigado pelo apoio de todos vocês. E um outro convite que eu vou deixar para vocês, né? Para quem ainda não viu o vídeo de hoje, que a gente falou sobre a importância dos volantes, né? Como eles estão inseridos no jogo do Paulo Souza, eles têm muita responsabilidade, precisa de ser polivalentes, precisam ter muito dinamismo. O link tá aqui para você dar uma conferida, você ainda que não viu, sobre essa importância, assim, aspas, né? Peça-chave que é nesse jogo coletivo do Paulo Souza. Galera, vocês mandaram algumas mensagens via Instagram pedindo para que eu falasse um pouquinho sobre esse zagueiro Pablo, né? O zagueiro que joga no Lokomotiv de Moscou, e a gente sabe, né, de tudo que tem acontecido lá na Europa, sobretudo envolvendo a Rússia lá e a Ucrânia. Então existe de fato, né, essa possibilidade de alguns desses atletas desses clubes saírem, né, terem algumas transferências e tal. Então a gente vai falar sobre o Pablo. O Pablo, eu trago uma informação para vocês, que já foi de interesse do Flamengo há algumas temporadas, e como vocês sabem, com aquele estilo de negociação, o Flamengo ia tentar um empréstimo junto com, né, com o empresário ali dele, com o clube e tal, para jogar no Flamengo. Isso, se eu não me engano, faz uma temporada e meia ou 2 temporadas. Então não é nenhuma novidade, né, o interesse do Flamengo no Pablo. É um jogador que já tá, né, naquela lista lá de scout do Flamengo, que a análise do Flamengo já vem observando. E tem um ponto que ele é muito curioso, que passa inclusive pela nossa análise, né, sobre o Pablo, que ele jogou com o Paulo Souza. E aí, cara, é uma mão na roda enorme, tanto pro Pablo a nível de readaptação ao futebol brasileiro, né? Lembrando que ele foi zagueiro do Corinthians, né? Teve uma boa passagem pelo Corinthians, inclusive ele foi emprestado na época pelo Bordeaux no futebol brasileiro, e o cara, assim, já conhece o estilo do Paulo Souza. Então, a nível de adaptação, de estilo de jogo do futebol, facilita bastante, dá uma mão na roda também pro próprio Paulo Souza, né? Por ter um atleta que já sabe mais ou menos como é o seu estilo de jogo. Inclusive, a nossa análise, hoje ela fica bem mais focada no que foi o Pablo com o Paulo Souza. Combinado? Vamos fazer o seguinte. O Flamengo está monitorando atletas, caso, né, avance, realmente tem uma proposta, fique mais próximo, e a gente vai trazendo ainda mais. Mas hoje, só para vocês já entenderem taticamente como o Paulo Souza utilizou o Pablo. Fechado? Então, como vocês observam, muitas semelhanças do que hoje tem no Flamengo, utilizando lá os 3 zagueiros, né? O Bordeaux iniciava desta forma, dos 3 zagueiros, e o Pablo, ele jogava pelo lado esquerdo. Apesar dele ser destro, ele era o zagueiro pelo lado esquerdo do Paulo Souza. Então, no período de saída de bola, ele era aquele homem, né, entre os 3 que jogava pelo lado esquerdo. Tinha ali a questão, né, de passes, buscava sempre, né, os passes entre linhas, quebrar, aquilo tudo que a gente já sabe, aquilo tudo que a gente observa já da equipe do Flamengo com o Paulo Souza, apesar de apenas 8 jogos. E no período sem bola, ali tem uma mudança, uma singela mudança. No período sem bola, o Paulo Souza também fazia com que o Bordeaux, na grande maioria dos seus jogos, utilizassem 4-4-2. 2 linhas com 4 e 2 jogadores mais à frente. Exatamente da mesma maneira que a gente observa o Flamengo também jogando. Então, assim, não tem nenhuma novidade. A diferença, ela é singela por quê? O Pablo, ele era o homem que trabalhava aberto pelo lado esquerdo no período que o Bordeaux tinha a bola. Se fosse hoje no Flamengo, este jogador, que é o Léo Pereira, esse jogador que é o Felipe Luiz, quando o Flamengo não tem a bola, ele se transforma no lateral esquerdo, né? Com a bola ele é esse homem, sem a bola ele é o lateral esquerdo. Por quê? O lateral direito do Flamengo que desce para fazer essa linha com 4. No Bordeaux era diferente, mas a diferença era só o lado, a inversão era do lado. O Pablo, ele era o zagueiro pelo lado esquerdo no período que tinha a bola, e quando não tinha a bola, ele mantinha como zagueiro por ali, porque quem descia era o lateral esquerdo. Então, ao invés de ser no Flamengo o lateral direito, no Bordeaux era o lateral esquerdo. Por quê? Quem era o zagueiro pelo lado direito, que aí fazia esse lateral, né, que aí se transformava no 4, era o Koscielny. Ele que, inclusive, né, ele tem essa característica, jogou muitos anos, jogou inclusive no Arsenal também, em alguns períodos jogando como lateral, então é ele que fazia esse lado pelo direito. Então, assim, é a única diferença. Mas de resto, como vocês observam, ele trabalhando pelo lado esquerdo no período com bola,
ele se transforma então nesse zagueiro pelo lado esquerdo, mesmo sendo destro. Uma característica que tem o Pablo que chamou a minha atenção, ele busca o domínio com a perna canhota, então ele não é aquele canhoto ou aquele destro, né? Apesar dele ser destro e a bola vem pelo lado esquerdo, ele já tenta fazer o domínio com a perna canhota, o que obviamente acaba agilizando, o que acaba facilitando. Ele é um zagueiro de 30 anos, então é um cara que tem bastante experiência, como eu falei, trabalhou então com o Paulo Sousa no Bordeaux, e o que isso tem a ver? A facilidade no conceito coletivo do jogo. Então pro Pablo não seria nenhuma ruptura, não seria nenhum corpo estranho, ele está numa equipe que sai jogando com 3 jogadores, ele é o zagueiro pelo lado esquerdo, em algum período alguém pode descer ali, se transformar numa linha de 4, etc. Ele está acostumado com isso. Então é lógico que isso facilita para o jogo dele. E mais do que isso, o dia a dia, metodologia. É aquilo que a gente já falou centenas de vezes aqui no canal, mas é importante a gente ressaltar. O Paulo Sousa tem uma metodologia um pouco diferente. Ele trata, né, o futebol com um pouco daquele treinamento estruturado e um pouco da periodização tática. E ele ter um atleta que já está acostumado com a sua metodologia é meio caminho, tanto dele para com o atleta, tanto do atleta para com ele. Então, obviamente, já haveria ali um atalho, né, nessa questão de assimilação do coletivo. Um outro ponto também que acaba facilitando quando você tem 2 jogadores do mesmo nível, por exemplo. Tem 2 zagueiros do mesmo... É lógico que o torcedor vai falar, não, eu quero o Sérgio Ramos, o Pablo é ruim, eu quero o Van Dijk, vão vir esses nomes. Mas sim, se você pega 2 zagueiros do mesmo nível, com a mesma idade, iguais, você tem um que já trabalhou com esse treinador, que já tem a ideia, a metodologia, e um outro que não, é lógico que a prioridade deve ser esse cara que já trabalhou. Se você confia no trabalho desse treinador, se você acha que o trabalho desse treinador ele vai ter continuidade, também não adianta nada você trazer esse cara, porque conhece, e aí na semana seguinte perde pro Itaperuna e manda ele embora. Então, se você mantém a linha, né, do trabalho, você contrata esse cara que vai facilitar, principalmente agora, né, que já não tem mais essa pré-temporada. O calendário vai começar, esse mês de março ele é um pouco mais tranquilo ainda, mas a gente sabe que a tendência é cada vez afunilar ainda mais. Então, logicamente, um jogador que já está acostumado, já estaria ambientado ao modelo, à comissão técnica do Paulo Sousa, obviamente que isso facilitaria. Deixar bem claro para vocês, o Flamengo monitora o Paulo Sousa, o Pablo. Então ele monitora esse zagueiro. Se tiver, né, a possibilidade então de uma rescisão, a gente não sabe o que vai vir a acontecer com a Rússia, no futebol, enfim. Aí o Flamengo vai fazer a proposta. Tendo essa proposta, tendo essa oferta, eu trago para vocês aqui no canal essa informação e trago ainda mais para vocês mais vídeos falando sobre ele. Então, a relação hoje do Flamengo com o Pablo, fixem bem, é a minha relação com o PlayStation 5 na vitrine. Eu só monitoro, eu só sei o que ele faz, quanto é o preço dele. Eu não entrei na loja e falei, quanto tá, eu quero, me dá aqui, vai vir com controle, nada disso. Então é apenas monitorando. Fechado? Então é isso, galera. Obrigado aí pela companhia de vocês, obrigado aí pela força de todos. Continue aí compartilhando nossos vídeos. Espero que vocês tenham gostado mais deste vídeo. A gente vai se vendo. Um forte abraço a todos, se cuidem. Tchau, tchau.